Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa live, hoje 11ª live do pré-lançamento do nosso livro Mulheres Escritoras, da comunidade da Luana Rocha. Estivemos aí durante toda essa semana passada, fazendo as lives, todas as coautoras falando um pouquinho aí dos seus capítulos, e hoje é o dia de eu falar do meu capítulo, e também nós temos a convidada, a coautora, a Josiane, também vamos chamar ela aqui para participar com a gente. Vou colocar aqui nos comentários o nosso tema, né, de hoje, que é o nosso lançamento, para que fique fixado aqui. E se você também que escreve livros, que quer escrever livros, já vai chamando também pessoas que têm interesse em participar aqui com a gente. Eu vou chamar aqui ela para que venha com a gente também compartilhar, vai falar aí do seu capítulo e que você também tenha a coragem, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho a Josineide, né? Eu falei errado aqui, gente. A Josineide. Vou enviar a solicitação para ela. Seja bem-vinda, querida. A Josineide, a gente chama carinhosamente ela de Josi, para que ela venha participar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí do nosso capítulo, para que a gente também saiba, né, o que a gente pode extrair de dentro de nós. São tantas coisas que nós temos aí guardadas, né, e que nós precisamos escrever. Quantas vezes nós deixamos de escrever algo por conta de uma necessidade de aprovação, por um medo, por um trauma, e hoje é dia de você destravar. Hoje é dia de você trazer à tona aí aquele seu conteúdo que você sempre quis falar. É óbvio que nós precisamos filtrar muitas coisas que nós vamos escrever, mas hoje é dia de você, deixa eu ver se eu chamo aqui, se você conseguir trazer a solicitação aqui, José, dela também, logo também já vou falar um pouquinho sobre o meu capítulo. A gente fez aí algumas postagens durante a semana, né, falando sobre esse livro. Eu falo livro digital, né, mas é um e-book, tá, para a gente poder aí acessar ele virtualmente. Então, quando você adquirir ele, você vai poder ler aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando, tá? Vou esperar minha convidada aqui entrar na live também, para que ela consiga falar um pouquinho do seu capítulo. E é uma comunidade onde nós participamos, né? A comunidade da Luana Rocha. Eu já venho aí desde 2022 participando da comunidade dela. Entramos aí no Monetize, né? o Monetize com a escrita, para a gente poder aprender a escrever, para a gente melhorar a nossa escrita, melhorar a forma como a gente transmite a nossa mensagem. E hoje é dia de a gente falar um pouquinho aí desse livro. Esses dias também eu já fiz um lançamento do livro também, seu da escrita, né? Também da comunidade da Luana, na época do Monetize com a escrita. E a gente aprendeu tantas coisas, né? Hoje nós transcrevemos histórias, transcrevemos tudo aquilo que nós precisamos comunicar, né? Deixa eu ver se eu chamo novamente aqui a Josi. Você está conseguindo receber a minha solicitação, Josi? Qualquer coisa você pode me chamar. Entrou? Eu não estou te vendo, você acredita? Você está me vendo? Sim. Nossa, seja bem-vinda. Você viu que eu estava esperando aqui, né? Eu não vi você aqui. Você está me vendo? Nossa, e eu não estou te vendo. Você sabe que ultimamente no Instagram está acontecendo muito isso, né? Eu lembro que eu fiz uma collab também, eu não via a pessoa me via, tinha 3 pessoas ali e a gente não se via. Mas fique tranquila, viu? Porque depois na gravação ele aparece as 2 pessoas normalmente, eu já fiz vários testes aqui. Então seja muito bem-vinda, eu não estou te vendo, mas se você está me vendo já tá bom. Seja muito bem-vinda, querida. É muito bom ter você aqui. Eu acho que a gente nunca fez live juntas, né? Uma collab juntas. Eu, na verdade, não tenho feito muitas collabs ultimamente por conta do meu tempo mesmo, né? Às vezes eu faço ali uma live e aí eu preciso terminar logo, ou às vezes eu consigo esticar um pouquinho mais, mas eu sempre tenho aquele horário um pouco mais limitado. Mas hoje a gente já conseguiu organizar aqui com as crianças e vai dar pra gente fazer. Seja bem-vinda, então. Se apresente aí para as pessoas e fala um pouquinho aí do seu capítulo, da sua história também. Ai, bom dia. Bom dia. Sejam todas bem-vindas que estão entrando. E é um prazer, Dani, fazer essa live junto com você. É um prazer estar fazendo juntas. E nada mais, assim, tem todo o significado de comunidade e do tema que eu vou falar. E depois, as meninas que estão aqui, as mulheres, depois que eu falar sobre o meu tema, o seu vem fechando, assim, complementando e enriquecendo sobre o que o Senhor colocou no meu coração e falar nesse capítulo. Bem,
além de Josineide, eu também tenho um nome, eu tenho um nome celestial, vamos dizer assim. E esse nome não é só meu, mas de cada uma que está aqui, que inclusive, né, tem o meu livro, Isa. E o que significa isso? Imagem e semelhança do Altíssimo. E sendo assim, sendo imagem e semelhança do Altíssimo, a gente desenvolve uma característica de Deus, que inclusive, ao nos formar, ele falou assim, façamos. Então, esse façamos foi junto à Trindade, estava ali, nos criando, nos formando. Isso quer dizer o quê? Unidade. E aí é o tema do meu capítulo. Com unidade e, ao mesmo tempo, juntando, forma a palavra comunidade. E para começar, eu quero... O versículo base é Gênesis 11 e eu vou começar do 3. Olha só. E eles disseram uns aos outros, as pessoas ali, né? Contextualizar as pessoas estavam ali reunidas. Vou começar do 1. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acham uma planície na terra de Siná e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros, vamos fazer, ou façamos. E olha só o código que ele pegou lá na criação. O que foi que Deus disse? Façamos. Bem, aí eu quero ir agora para o 4. Eu vou falar algumas partes dos versículos e depois, se vocês quiserem fazer essa leitura, que é tão rica e que o Espírito Santo vai falar muito profundo ao seu coração, faça. Aí o 4 diz, e eles disseram, vamos, olha o código, vamos. Não foi uma pessoa só. E algumas pessoas acham assim, eu dou conta sozinha. Eu faço sozinha. Gente, ninguém faz nada grandioso só. E não existe um propósito, um objetivo para a gente fazer que seja sozinha. Sempre é por pessoas. É sempre por pessoas, é sempre por Deus, é sempre... Tem o clã ali, né? Tem a unidade, as pessoas. Então, não apenas eu. E aí ele falou assim, no 4 ainda. E eles disseram, vamos. Aí ele falou o quê? Edifiquemos. E Provérbios 14:1 fala o quê? A mulher sábia edifica. E eu quero falar a frase de impacto, inclusive, do livro Isa, é assim, ó. Você é uma mulher sábia, só não sabia ser. Então, sendo imagem e semelhança do Criador, do Altíssimo, ele é sábio. Então, a gente também é, ainda que a gente não esteja. E aqui a gente edifica. Então, vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos, olha só de novo, para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o 6 fala assim, tem um detalhe aqui, que na minha Bíblia tem explicações, né, embaixo, e fala assim, ó, quando ele fala, façamos para o nosso nome e espalhamos sobre a face de toda a terra, para que não espalhe, né? Aí todos os seus esforços, os esforços dessas pessoas, corresponderam a uma rebelião contra Deus e sua ordem para encher a terra. Então, eles estavam com um objetivo ruim, com um objetivo destrutivo, com um objetivo de rebelar contra aquilo que o próprio Deus, que o próprio Senhor, o Criador de todas as coisas, ordenou. E aí vem o lindo. E o Senhor, agora o 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um. Olha o código. Eis que o povo é um. E todos eles têm uma língua.
ou seja, estão falando na mesma linguagem. Não sei se a maioria que conhece, se não conhece, incentivo a buscar esse conhecimento sobre as linguagens do amor. Ao ler o livro, ele fala assim, quando você começa um relacionamento com uma pessoa que fala outra língua, ou você aprende a falar dele, ou ele aprende a falar a sua. Porque aí vai ter a unidade, ou seja, vai ter e vão se entender. Assim é na palavra. Se a gente vai construir, edificar um propósito, algo que tem ali, se a gente não falar na mesma linguagem, não vai fluir. Então, esse princípio, tanto para o mal, funciona quanto para o bem. E nós, como cristãs, como acreditamos e temos a nossa fé, e para engrandecer aquele que é, imagine se não vai dar certo, porque ele estará conosco. E aquelas pessoas, porque pegaram o princípio, estavam construindo algo, e o Senhor precisou intervir. Ele falou assim, precisamos descer, precisamos ir ali, porque senão ia para frente. Aí vamos lá, ó, já adiantei o versículo. Cadê? Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isso eles começaram a fazer, e agora nada lhes será restrito. Ou nada. Deixa eu ver outra versão aqui. Nada, e em breve nada poderá impedir o planejamento, o que planejaram fazer. Olha só. E o 7. Aí Deus fala, vamos, desçamos. Olha que precioso. O pai não disse assim, eu vou descer. O filho não disse, eu vou descer. O Espírito Santo não disse, eu vou descer. Vamos, desçamos. Gente, como é precioso a gente aprender sobre a unidade. E ali, confundamos a língua deles. Olha, o trabalho em conjunto. Para que eles não possam entender a fala uns dos outros. É muito precioso. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. E aí, tendo dito isso, esse é o versículo base, Gênesis 1. Se você quiser falar alguma coisa, tá? Aí você levanta. Pode falar. E aqui eu quero ler uma frase, e no final, eu lembrando, eu vou ler ela novamente, que é uma mentora, eu ouvi, e aquilo foi muito precioso. Oh, deixa eu ver aqui. Ai, cadê? Será que tá aqui? Achei. O mundo precisa ver unidade em nós. O mundo espera e necessita da revelação de Deus, de Cristo em nós. Isso nunca será transmitido por pessoas que vivem na consciência do eu, mas na consciência do nós. Então, se iremos fazer, façamos. E aqui, até de casal, né? Quando tá o casal ali, aquela coisa que as pessoas... Crenças que são distorcidas da verdade que Deus nos ensina. Independência. Independente. Gente, não existe isso. Ainda que uma mulher não seja casada, ela não é independente. Todos nós precisamos dessa dependência de Deus. E não é uma dependência de ficar esperando ele fazer as coisas, mas uma dependência de eu preciso da orientação dele. E depois da orientação, uma oração, uma conversa, aí você vai para a ação. O que foi que ele disse? O que ele ensina? Eu não sei a vontade de Deus. Vai ler a palavra. Tá lá tudinho a vontade. Mas eu não ouvi ele falando. Vai ler a palavra. Tá tudo lá. Então, eu quero começar a ler um trechinho do capítulo que eu escrevi. Você já se sentiu só? Mesmo
estando rodeada de pessoas. Existem aquelas que se sentem só e também aquelas que preferem ficar só. Não sei em qual desses grupos você se encontra ou já esteve. No entanto, é importante saber que há um equilíbrio necessário para alcançar uma comunhão, um relacionamento saudável ou relacionamentos saudáveis. Precisa do equilíbrio. Porque tem aquelas pessoas que realmente, elas, independente se tem questões ou não, tem aquelas que gostam de estar com pessoas orais, né? E as que têm um traço mais esquizoide é aquelas que gostam mais de ficar só. Só que ninguém foi criado, nasceu para ser isolado. Então precisa do equilíbrio. É tanto, aqui é um bonde. Aquelas pessoas que são esquizoides, têm esse traço mais alto e para elas, porque elas às vezes não conseguem dizer não, com medo da rejeição, e que elas fazem? Desenvolvem alergias. Alergia na pele. Ai, então as pessoas não podem me tocar, não podem chegar perto. Então, eu tenho... Por isso que as mães, é muito importante conhecer sobre pessoas. E aí, quando ela não conhece sobre esse traço, ela vai dizer o quê? Não, filho, vai lá, vai abraçar fulano. Vai lá. Fica insistindo. E o filho não é assim. Tá tudo bem, ele só... Bom dia, tudo bem? Do canto dele. Aí filhos desenvolvem alergias. Por quê? Aí a mãe não vai... Não, ele tá com alergia, não pode. Então aí ele não vai poder. Olha que precioso isso. Então, ó, independente do seu estado, né? Se é aquele que gosta de estar com pessoas ou não, muitas vezes a gente está com muitas pessoas, mas se sentem só. Por quê? Não tem apoio, não se sentem apoiadas. Não tem aquele assim, eu acredito em você. Por isso, a questão da unidade na mesma linguagem. O que você acredita? O que tem aí no seu coração? Quais são as suas crenças? Ah, é algo saudável? Então, se aproxime e esteja em ambiência com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você ou que já alcançaram. Isso nos faz avançar e estar mais próximo da unidade em Cristo. Porque somos um com Ele. Somos um corpo. Então, se a gente cuida do nosso corpo, é como se a gente estivesse cuidando do próximo. E ao mesmo tempo que quando a gente está amando o próximo, a gente está cuidando de si. Olha que coisa, né? Porque é um corpo. Não tem como a mão ser uma só separada do braço. Então eu preciso cuidar da mão, eu preciso cuidar do braço, eu preciso cuidar do corpo. E aí eu faço um pouquinho, começando por mim. Você faz um pouquinho, começando por você. Ai, mas eu não... o ser humano não vale nada. Vale sim. Porque Jesus não ia morrer por alguém que não vale. Gente, não foi só morrer. Porque já ia, não é só. Todo o processo que Jesus passou. Ele sentiu todas as dores que a gente sente. Ele se sentiu abandonado. Ele sentiu. E muitas vezes a gente não foi, mas sente. Ele se sentiu rejeitado e ele foi. Humilhado. Foi traído. Olha, e quando eu li o versículo que fala assim, que Marta chorou, Marta falou assim, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Maria chegou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela chorou. E o que aconteceu? Jesus chorou. Ele sentiu, então ele sente a sua dor. E aí tem um ponto, o que você escolhe fazer? Ficar aí nessa dor, aceitando ser vítima, ou entendendo que você esteve vítima e decide sair de lá porque você não é aquilo que aconteceu. E voltando aqui no livro, no capítulo, né? Agora, pensando em relacionamentos, o que a palavra comunidade ou a expressão com unidade ou unidade te faz lembrar ou pensar? Reflita. E aí eu fui pesquisar a palavra unidade e diz que é um substantivo feminino, segundo o dicionário Liberan, que ali que eu fui pesquisar, trouxe alguns significados. E olha só,
unidade. O número 1 fala de sermos um. Quando o casal casa, eles casaram, o que acontece? Ainda que exista a individualidade, eles se tornam um. E nesse um, não significa que um deixa de existir e o outro deixa de existir. Ou um manda no outro. Eles se juntam. E as decisões, as escolhas, eles decidem juntos. A mulher, ela influencia, como o Espírito Santo, né, que é o auxiliador. Então, a mulher influencia. Aí quem bate o martelo lá, afinal, o homem. E deixa, gente, ele tomar a decisão. Para de querer resolver tudo e ser a Mulher Maravilha. A gente não foi feita para isso. A gente foi feita para precisar mesmo. A gente se completa. Então, se o seu marido, se você não dá espaço para ele fazer, servir você, ele está fazendo o que ali? Então, por isso que muitas vezes acontecem as coisas e não é dizendo que tem que acontecer isso, mas o caminho que leva essas coisas a acontecer existe. E a gente precisa mudar o nosso olhar e entender a verdade sobre o que Deus fala sobre nós. E a gente precisa um do outro. Tem uma frase tão linda, eu não tinha planejado falar ela, mas olha, ela é muito linda. O homem sente atração pela mulher porque, como homem, falta-lhe a mulher. E a mulher sente atração pelo homem porque, como mulher, falta-lhe o homem. Olha que preciosidade. Então, não é a gente querer que o homem seja igual a gente. E aí, juntando eu, a mulher, e ele, o homem, você, a mulher, e ele, o homem, juntando, torna um e vai edificar. E vai glorificar quem Deus é, porque você vai estar sendo quem Ele fez você para ser, imagem e semelhança dele. Aí vem princípio da numeração, ou início. Objetivo único, que é os significados, né? Esses significados refletem a essência da unidade como algo singular, mas também como a harmonização de elementos distintos em um todo integrado. Olha isso daqui. Então, eu não vou deixar de existir, nem Dani vai deixar de existir, porque a gente está aqui em unidade. A gente só vai potencializar quem a gente é, revelando quem Deus é, porque Ele é trino, Ele é unidade. E aqui, o que mais Deus ama? Uma das coisas que Deus mais ama são pessoas, relacionamentos. E se a gente fica no eu, a gente não consegue se relacionar. Até mesmo com Deus. Porque a gente só vai ficar, ai Senhor, eu tô precisando disso, tá passando por aquilo, não sei o que, não sei o que. É só eu, só eu, só eu. Eu tô passando por isso, ai o Senhor deixou eu fazer isso, porque não sei o que, e aconteceu isso comigo. É tudo sobre eu. Não. Eu vou chegar lá até Deus e vou falar o que eu tô sentindo. Vou. E também eu vou ouvir. Senhor, eu tô passando por isso. Eu sei que não é por acaso, não é simplesmente porque o Senhor, como pai, tá dizendo assim, vou deixar ela sofrer. Sofre aí, porque você não presta. Não, eu não acredito nisso, pai. Então, qual é o propósito aqui? Eu sei que o propósito é maior do que a dor. Eu quero descobrir, eu quero saber. O que eu vou fazer com isso daqui que está me acontecendo? E você, em silêncio, deixa falar o seu coração. Você vai na palavra, né? E ele fala também ao seu coração. Teve uma frase que eu ouvi, foi o Rodrigo Silva que falou. Ele falou assim, a Bíblia, ele falando que a Bíblia é o próprio Deus falando. Na oração a gente fala, né, fala, abre nosso coração. E a palavra, ele fala para nós. Meu Deus, quantas vezes eu fui lá fazer uma devocional e Deus, assim, foi, sabe, certeiro assim. Sabe, a espada, foi como uma espada.
Deus que vai até a divisão da alma, foi na minha alma. E disse assim, filha, eu escutei você no chuveiro chorando e falando comigo. Agora eu te respondo. Porque você veio me buscar. Você veio ouvir a mim. E lá ele me deu a orientação. Ele disse, não, filha, justiça não, deixa comigo. E é tão lindo que ele não, a justiça dele não é aquilo que a gente pensa, né? Ah, se vinga, Deus vai lá e faz vingança. A justiça dele é ajustar as coisas, inclusive me trazer para o meu lugar. Inclusive me dizer que eu não sou juiz e que eu preciso sair dessa cadeira de juiz. E aí eu sou constrangida. E eu até esqueço que fizeram, esqueço entre aspas, o que fizeram por mim. Quando eu lembro, não é com dor, não é com julgamento. Eu, tá, Senhor, eu também falho, né? Agora eu quero aceitar. Então, o que Deus mais ama, uma das coisas que Ele mais ama é pessoas, e Ele nos criou para relacionamento, inclusive com Ele. Aí eu já falei da explicação da Bíblia, que fala, né, todos os seus esforços, os esforços daquelas pessoas ali com um olhar mau, corresponderam a uma rebelião contra Deus e sua ordem para encher a terra. E a gente faz assim, a gente como comunidade, estamos aqui tendo tempo de qualidade com você, inclusive eu estou aqui com o meu chá. Eu gosto dessa experiência, sabe? Porque a gente como mulher, a gente se perdeu muito. E muitas não tem tempo de qualidade assim. Eu vou conversar com um amigo, com minha mãe ou com minha irmã. Não consegue nem se relacionar bem com a família. E, gente, é tão precioso. Quando a gente está no nosso lugar, a gente respeita o outro, a gente se respeita. E a gente toma um chá, esquece até um pouco do tempo. E é tão maravilhoso, é tão edificante. Então, eu sempre trago assim, né, Dani? Gente, vamos tomar um chá? Eu quero implantar no coração de cada uma que a gente é assim. Essa é a nossa essência. A gente precisa entender que a gente não é correria. Ai, a correria do dia. Ai, hoje eu tô corrida. Então tá fora do lugar. A gente não precisa dessa correria. A gente anda. Ai, uma vez eu fui atravessar a pista. O carro parou, mas eu fui desesperada correndo. Aí uma amiga que tava comigo, ela falou assim, amiga, a rainha não corre, a rainha anda. Nossa. Então, assim, a gente, e eu trago aqui para mulher, a gente como mulher, somos nós que estamos aqui aprendendo. A gente não corre, a gente caminha, a gente anda. Não precisa de correria. Quando a gente corre, ou a gente tá fugindo de algo para não olhar, ou a gente tá querendo correr e ultrapassar fases, etapas do processo. E se a gente faz isso, lá na frente, aquela etapa vai fazer falta. Nossa, se eu tivesse ouvido a minha mãe, nossa, se eu não tivesse respeitado ela naquilo e tivesse deixado entrar no meu coração. Nossa, se eu tivesse ouvido a orientação daquela pessoa. Nossa, se eu tivesse prestado atenção nas ações da minha avó, do meu avô, dos meus pais. Nossa, se eu tivesse lido a Bíblia com mais calma. E não só lido, mas meditado. Nos faz falta depois. Então, pra gente não quebrar a cara, não ficar caindo, a gente pode ir um passo de cada vez. E também não ficar, ai, Senhor, sentar e, ai, Senhor, o Senhor vai fazer. Se você não ir, aquilo não vai se concretizar. Porque a parte dele já está feita. Eu só preciso caminhar e aquilo se materializar. E estamos aqui com esse propósito, né, Dani? Em unidade, falar para você que é possível. Não tem como analisar os detalhes quando corre. Exatamente. E a gente, a mulher, né, tem essa questão do detalhe, da essência, do sentir. Então, ó,
Aí quando a gente vem, a gente aqui como em unidade, estamos com um propósito de reconciliação, de mostrar Jesus ele veio para nos reconciliar e nos tornamos um com ele. Quando dizemos sim, sim, queremos sim ser, né, cristão, ser um pequeno Cristo aqui na Terra. Então a gente vai proclamar a reconciliação. E como eu faço isso? Como eu faço isso? E aí Jesus ele trouxe os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí eu trago assim: amar a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo para amar o próximo. Porque se eu não me amo, se eu não me amar, se eu não me conhecer, como eu vou amar o próximo? Como eu vou amar alguém que eu desconheço? E eu não vou conseguir me relacionar. E a primeira coisa, quando Deus falou assim para mim: filha, esse lugar não é seu. Eu falei: tá bom, pai, eu desço dessa cadeira de juiz. Ele falou assim: sabe por quê? A gente aprendeu uma mania muito feia, que parece que nasceu e já começa a julgar. Nasceu para julgar. A gente não nasceu para julgar. A gente nasceu para amar. Na verdade, ser amado e amar. E, ao invés de julgar, excluir, porque quem julga está excluindo, a gente nasceu para incluir, amando, respeitando. E eu me lembro da mulher lá que estava adulterando e as pessoas trouxeram lá: ó, Jesus, e aí, o que é que você vai fazer? O que o Senhor vai fazer com essa mulher? E eu estou julgando ela porque é isso que ela merece, tá? Agora eu quero ver o que o Senhor vai fazer. Aí eu estou interpretando, tá, gente? Ah, então tá. Já que vocês são perfeitos, não erram, podem excluir essa mulher. Podem apedrejar. E na minha visão, vem a cena na minha cabeça de cada um sair dali, chegaram em casa, não terminaram do pensamento de tantas as coisas que eles já tinham errado. E Jesus, que não era esse, como a gente, errando, porque ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele incluiu aquela mulher. Ele não excluiu ela. E como foi que ele olhou? Por quem ela é. Não foi pelo que ela fez. É assim que Deus nos olha e é assim que ele nos ensina a olhar as pessoas. E como é comum a gente olhar: nossa, fulano, você viu o que ela fez? Nossa, fulano, você viu o que ele está fazendo? Quando a gente olha por quem ela é, a gente afirma. Nossa postura muda com aquela pessoa. É outra coisa. E às vezes a gente olha assim: ai, Senhor, eu quero amar como o Senhor ama, eu quero ver como o Senhor vê. Pois é, ele vê por quem a pessoa é. E é a pessoa que hoje parece estar na moda. Como é aquela palavra? Tem o masoquista, tem o... E não é dizendo que isso não existe, existe. Só que a pessoa não é aquilo. E quando a gente muda o nosso olhar e olha como Cristo vê, gente, é isso que cura. É o amor. E a gente vai ter os cuidados, porque aquela pessoa está daquele jeito, sim. Só que o nosso olhar não é de um lugar de cadeira de juiz. É isso que reconcilia. Amando. Então, o como. Um dos comos é isso. Olhar as pessoas por quem elas são. E eu enfatizo muito isso no livro Isa. Que você não é o que fez e nem o que tem. Muito menos o que tem. Eu glorifico tanto a Deus, porque eu não fiz faculdade. Só que, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, gente, tem pessoas muito mais emaranhadas, com muito mais problemas que eu. E não é porque eu sou melhor que elas. Não é. É porque eu acessei a fonte. E lá eu fui descobrindo a verdade sobre mim. Então a verdade não está na faculdade. Não está no que eu conquistei. Não está no que eu não conquistei. Não está no que eu tenho ou não tenho. O que eu fiz ou não fiz. E está em Deus. E ele diz assim:
eu sou sábio. Então, tá na nossa identidade, tá na nossa essência. Essa é a nossa essência, essa é a nossa identidade. E a gente precisa, além de ver, declarar sobre essa nossa identidade. E aí, a palavra tem a oração do Pai Nosso. E Jesus ele fala assim, tem uma parte, né, da oração, assim na terra como no céu. E aí eu pergunto, você acha que o céu é desorganizado ou organizado? Bem, conhecendo Deus, o céu é organizado. E teve um homem que, observando a vida acontecendo, é assim que ele fala, ele disse assim, as pessoas falaram assim, como foi que você criou isso daí? Que é uma ferramenta, e eu estudo isso. E assim, gente, quem tem um coração ensinável, vai ler, vai ouvir e vai refletir. E aí você decide, você e Deus. Eu fui muito curada e eu afirmo com toda certeza que se não fosse essa ferramenta que o Senhor tivesse colocado no meu coração, eu não estaria mais viva. Porque, e aqui eu agradeço muito, muito a cada pessoa, eu fico lembrando a cada pessoa que passou. Eu fui passando no caminho e encontrei pessoas maravilhosas. Até aquelas que me desafiaram, também para mim foi muito precioso. E uma delas foi Luana, minha amiga, muito obrigada por ver algo em mim, algo de valor. E lá no início, ela viu a preciosidade daquilo que o Senhor me entregou e ela ainda me desafiou. E foi um desafio, aqui não foi nem me desafiando uma crítica ou alguma coisa assim mal. Não. Falando assim, minha amiga, hoje eu não vou conseguir dar aula. Você consegue adiantar? Eu falei, meu Deus. E eu já tinha ouvido a frase assim, ó. Mesmo se eu tiver com medo, eu vou enfrentar. Eu vou fazer. Porque em algum momento eu vou entender esse medo e ele não vai fazer mais parte de mim. E é eu fazendo que eu vou conseguir romper. E ela me desafiou nesse sentido. E até hoje, assim, eu já tinha começado essa questão de unidade, ter grupos. Só que estar com pessoas que eu nunca tinha visto, eu não tinha feito isso ainda. E foi um desafio para mim. E eu fui, assim mesmo. Eu falei, Senhor, o que eu falo? O que o Senhor quer falar? Aí vinha no meu coração, linguagem do amor, traço de caráter. Eu falei, não, mas vai ficar muita coisa. E aí eu falei assim, eu vou falar só de linguagem do amor, mas não teve como. Vinha o assunto e assim foi curador. Aquelas que ouviram, que estavam ali com o coração aberto, ouviram, receberam e até hoje continuam sendo edificadas e também passando isso adiante. Isso é o mais precioso. Elas não ficaram só para elas, assim como eu recebi e não fiquei só para mim. Então, eu agradeço muito a Luana e a cada uma que me ouviu, principalmente naquele dia, porque é a primícia, né? A primícia fica marcada. E aí eu me desafiei e fui. E o que eu falo com isso, né? É que a gente precisa ter um coração ensinável para aprender. E aí você, com o Espírito Santo, vai adiante. Então, eu estava o quê? Como eu ia falando. Eu não estaria mais viva, até porque eu já pensei em tirar minha própria vida. E a graça, a misericórdia do Senhor e pessoas, olha, não foi eu sozinha, pessoas que eu ouvi, estava ali na internet, ou enviando uma mensagem, de alguma forma, eu era curada um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e depois ficou um pocão, não sei nem se existe essa palavra, mas foi um pouquinho que se tornou muito. Então, um pouquinho que você tem pode edificar. Luana também, ela começou assim, eu tenho esse pouco aqui, eu vou fazer com esse pouco. E olha a grandiosidade do que ela começou. E a gente não tem noção até onde vai e tá tudo bem, que a gente perca mesmo a noção. Porque por propósito do céu, né? E a ferramenta que eu falo, né, que o Senhor colocou no meu coração para trazer ao caminho, de volta ao meu caminho, foi a constelação familiar. E hoje eu faço a formação, né, à luz da Bíblia. Então, é aquele ensinamento com a palavra.
E é muito precioso, meu Deus do céu. Eu fico, Senhor amado, onde que eu estava? Né? Aprendendo ainda mais sobre a palavra. E o que essa ferramenta traz? Quando perguntaram ao autor, Bert Helling, falaram assim, como foi que você criou isso? Ele falou assim, gente, olha a humildade. Ele falou, não, eu não criei nada. Eu apenas observei a vida acontecendo. Olha só, e como foi que Salomão aprendeu? Ele criou alguma coisa? Não. O próprio Salomão falou que nada se cria, tudo já existe. E ele trouxe aqueles códigos, tantos ensinamentos de sabedoria, foi observando a vida acontecendo. E aí esse autor falou isso, né? Não, eu estava observando a vida acontecendo. E o ensinamento. Eu falo assim, não adianta a gente saber de versículos decorados se a gente não sabe vivê-los. Não adianta. Eu cheguei a um ponto de falar com Deus assim, eu falei, Senhor, eu não quero saber mais de versículo, eu não quero ouvir mais. Como que vive esse versículo? Lança a tua ansiedade sobre Cristo. Como é que eu vou pegar a ansiedade e lançar sobre o Senhor? Eu preciso aprender. Então, eu não quero mais. Eu falei bem assim com Deus. Eu não quero mais, eu fui sincera. Eu preciso aprender a viver, eu quero saber o como. Se não for para viver, então eu não quero viver. Que o Senhor me leve. E ele trazer essa ferramenta não foi por acaso. Assim, famílias estão se reconciliando com o Senhor, porque tem verdade e é baseada na palavra. Então, as 5 linguagens do amor. O autor não chegou e falou assim, ai, nossa, eu vou criar uma coisa. Ou ele sonhou e criou as 5 linguagens do amor. Foi ele observando os pacientes dele por quase 30 anos. Então, ele pagou um preço. E a gente não precisa pagar mais esse preço. Já está entregue. Ali mastigadinho o assunto para a gente. E onde que está isso na Bíblia? Você vai lá em Romanos. Em Romanos está lá. Se o seu dom é servir, sirva. Atos de serviço. Se o seu dom é dar, dê com generosidade. A linguagem do amor presentes. Está tudo na Bíblia. E a gente vai aprender com as histórias da Bíblia e também observando a vida acontecendo. A realidade como ela é. E a gente só vai perceber a realidade como é e a vida acontecendo se a gente não corre. Por isso, a gente precisa aprender a ter tempo de qualidade. É em tudo que a gente se propôs a fazer. Então, ele trouxe a ferramenta, ele fala assim, sobre as 3 leis do amor. E eu falo assim, olha, Jesus falou o quê? As 3 formas de amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, tem 3 pilares aqui. E Bert Helling também trouxe esses 3 pilares. E eu trago aqui, eu cito ele porque é uma forma de honrá-lo. Ele pagou um preço para que muitos não precisassem pagar. Qual a linguagem do amor de vocês? Você sabe, Dani, a sua? Sim, eu coloquei aqui nos comentários atos de serviço. Ah! Nossa, esse assunto é maravilhoso. Isso que a Sara colocou aqui, os traços de caráter. Quem quiser estudar sobre isso também é muito precioso, gente. Meu Deus do céu. É muito precioso. Pouco a pouco. Ai, perdi. Pouco a pouco. Assim que eu me sinto. Ai, Marcione falou. A primeira é tempo de qualidade. Aí depois tem outra. Porque geralmente, e principalmente quando a gente aprende sobre os traços, a gente percebe a porcentagem, fica claro, né? A porcentagem da gente quando entende sobre os traços de caráter. Eita, meu Deus, como é bom a gente se conhecer. E aí, a forma de honrá-lo, por isso que eu cito ele aqui, a forma de honrar Luana, minha amiga, eu falo para ela, né, que seja até a eternidade, porque até lá no céu, né, a gente vai estar juntas no reino, glorificando, continuar, né, glorificando aquele que é, que era e que há de vir, que continuará sendo o mesmo, aquele que não muda, aquele que é justo, misericordioso, fiel, não fiel a mim porque eu mereço, mas porque ele é fiel à própria essência dele. Ele é justo. Não, ele não vai ficar se vingando. Ah, eu vou vingar pela minha filha. A gente plantou.
mesmo sendo inconsciente. Aí a misericórdia dele nos alcança. E ele fala assim, filha, não é por aí não. Olha, sabe por que chegou até aí? Por causa daquilo lá atrás. Lembra que eu falei na minha palavra? Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente conhece o nosso Pai. E mais a gente conhece a nossa essência. Mais a gente conhece aquilo que ele nos orienta a fazer. Então, Bert desenvolveu as 3 leis do amor. A primeira, pertencimento. A segunda, hierarquia ou ordem. E a terceira, equilíbrio. Só que eu quero falar aqui sobre a primeira. Não daria nem para falar que ia ser uma live bem gigante. Talvez a gente possa fazer sim em outro momento, gente, porque é muito precioso esse conteúdo. E o pertencimento quer dizer o quê? Resumidamente, é que todos têm o direito de pertencer. Todos têm um lugar no qual pertencem. E eles têm o direito de pertencer a esse lugar. Aí eu vou dar um exemplo. O contrário de pertencimento é a exclusão. Lembra que eu falei antes sobre a exclusão? Que as pessoas se julgam e estão excluindo. Se criticam no sentido de julgamento também, estão excluindo. Se eu tenho dó, eu estou excluindo. Eu estou olhando para aquela pessoa como ela fosse menor do que eu. Como se ela fosse menor do que realmente ela é. Então eu estou excluindo. Se eu desrespeito, eu estou excluindo. Se eu escondo, eu estou excluindo. E o Senhor é um Deus de pertencimento. E aqui eu trago até o exemplo de Jó. No início, em Jó 1, eu acredito que já é no 1. O que tem lá? Dizendo assim, que Jó tinha 7 filhos, homens, e 3 mulheres femininas. 3 filhas, né? Mulheres. E no final, lá em Jó 42, se não me engano, tem lá dizendo que Deus multiplicou, ou deu tudo em dobro a Jó, daquilo que ele havia perdido. Inclusive os filhos, ele também havia perdido. E aí, o que aconteceu? Em Jó, acho que é o 42 e acho que é no 13, aí fala, veja bem, se ele perdeu os filhos, normalmente, na visão de exclusão, então Deus deu para ele, então ele teve mais o quê? 20. Olha, Adriana, hoje eu terminei a campanha de Jó. Ai, meu Deus, 42 capítulos, que lindo! Então, tem tanta preciosidade na história de Jó, meu Deus do céu. Aí, o que aconteceu lá em 42 e 13? Fala assim, sim, na nossa visão de exclusão, então assim, se Jó tinha 10 filhos e ele perdeu os 10 e Deus deu tudo em dobro, então agora ele teve 20. Não. Tem lá dizendo assim, e Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. E ainda trouxe a ordem para complementar, diz assim, a primeira foi, a segunda foi, a terceira foi. Ou seja, trouxe ordem. Além do pertencimento, Deus trouxe a segunda lei, que Bert observou, que existe, que é a da hierarquia, que é a ordem. Meu Deus do céu, tá aqui na Bíblia. Olha como Deus, o próprio Deus, ele incluiu. Então, quem somos nós para excluir? Consegue compreender? Então, o pertencimento, o contrário dele é a exclusão. Então, quem exclui, ou foi excluído, ou se sentiu excluído. Então, o que ele aprendeu foi a exclusão. E aqui a gente está aqui para ter uma abertura de consciência com a verdade sobre essa crença que a gente desenvolveu no nosso coração e que não é verdade sobre quem a gente é. Não é mesmo. Deus ele é um Deus de inclusão. Ele poderia dizer assim, eu sou maior. Eu não estou dizendo que um é maior do que o outro, mas vamos supor, se Deus não fosse um Deus de inclusão, de pertencimento, ele ia trazer assim, eu sou o pai,
eu sou maior, então eu vou lá intervir nesse povo aí. Ou eu sou maior, então eu vou criar tudo sozinho. Não. Foi a Trindade. Percebe? Um Deus de pertencimento e inclusão, cada um tem o seu lugar. E cada pessoa tem o seu valor aí dentro e tem algo de valor a ser exercido. Minhas irmãs têm o nome das filhas de Jó. Olha, meu Deus, que interessante. E você da esposa de Abraão. Ai, meu... Olha aqui, cheio de Bíblia, cheio da palavra, oh glória. E ninguém exclui quem não se exclui. Essa palavra é forte. Ai, fulano me rejeitou. Ninguém rejeita quem não se rejeita. Ninguém abandona quem não se abandona. E ainda que isso venha acontecer, aquilo não dói em você. Então, por isso que a gente precisa ser a primeira a fazer aquilo. Ai, o marido narcisista. Ai, então você está sendo a vítima. Sai desse lugar. Você não é vítima. Em nome de Jesus, sai desse lugar. Declare sobre a sua vida quem você é. E seja transformada. E nessa transformação, você gere transformação. Não porque você quer mudar o outro, mas porque você quer mudar a si e se parecer cada vez mais com Deus, com o seu Criador, com quem Ele é. Pare um pouco e olhe para você. Quando você olhar para você, você vai se enxergar. Você vai enxergar o que está fora do lugar. Você vai, de alguma forma, até esquecer o que o outro está fazendo. E quando você perceber, meu Deus, aquela pessoa está diferente. Pois é. É assim que acontece. Deixa eu ler aqui os comentários. E depois disso, viveu. Cadê? Depois disso. A idade dele, né? Ai, meu Deus, cadê? E você mesmo. Eu perdi o comentário, eu acho que não tá aqui mais. Mas enfim. Ele ainda viveu mais anos, eu acho que foi isso que ela falou. Então até os anos, né? Eu nunca fiz esse cálculo, não fiz, não observei isso. Se os anos dele também multiplicaram. Né? Mas apesar que ele não perdeu a vida. Inclusive, uma das coisas que o diabo não tocou foi na identidade dele. E eu vou deixar aqui uma coisinha assim, só para você, caso você não tenha percebido, é que também a mulher de Jó não foi tocada. Por que será? Porque ela era uma com ele. Ela não era parte. Ai, mas ela disse assim, amaldiçoou esse Deus imóvel. Você ia fazer a mesma coisa ou pior. Do jeito que o mundo que tá assim, só não vê. Não, eu tenho que ver para crer. E a fé, aquilo que agrada ao coração de Deus, é o quê? É a fé. E a fé é eu acreditar naquilo que eu não estou vendo, mas eu acredito que existe, que é real. É aquilo que o Senhor já fez, eu acredito nisso. Então eu vou caminhar para alcançar, acessar isso que ele já fez. E a mulher dele, quando ela tirou o foco de Deus, vamos dizer assim, ela olhou para a dor. Quando a gente olha para a dor, acontece a mesma coisa. A gente se afunda. Tem o filme, né, A Cabana, psicanalista. Mas depois daqui a pouco ela vai falar. Como foi que eu ia falar? Da mulher dele que tava. Sim, tem um filme, A Cabana, e tem uma parte que o homem, quando ele olha pra dor, ele tá num barco, Jesus falou assim, vai, você pode ir, e eu vou depois. E daqui a pouco ele no barco, e a água começou a ficar suja, e ele via o reflexo da filha dele. E o reflexo de dor. E quanto mais ele olhava para aquilo, para aquela dor, a água ficava preta, e o barco ia afundando. E ele só acessando a dor. Aí, de repente, Jesus chega e Jesus fala assim, fulano, olhe para mim. Dâmaris, olhe para mim. Maria, olhe para mim. Marcione, olhe para mim. Dani, olhe para mim. Luana, Sara,
olhe para mim. Se você olhar para mim, não vai ficar olhando a dor. E olhar para mim é a solução, é o propósito. Eu achei aquilo incrível. E nesse momento que a mulher de Jó, ela olhou para a dor, veio aquilo. E veja bem, a palavra que o diabo falou para Deus foi o quê? Eles colocando querendo ser filho, né? Mas ele nunca vai ser. Aí a gente que é, ele tenta dizer que a gente não é. Aí ele falou assim, ele vai negar o teu nome. O que foi que a mulher, olhando para a dor, disse? Nega o nome de Deus. Olha que coisa. Então, o propósito está ligado à dor, né? Está alinhada com o propósito? Está. E a gente só vai realizar, cumprir, ter sucesso nesse propósito se a gente olhar para o dono do propósito. Se a gente olhar para quem ele é, para o que ele está dizendo a nós através daquela dor, através daquela situação, que a gente se colocou muitas vezes. Porque a gente tinha aquelas crenças. Ai, não, mas eu sou a provedora do lar porque precisa. E por que precisa? Porque você acredita que precisa, você acreditou. Você pode sim ser um auxílio, ser um apoio, mas você não é a provedora. Esse lugar não é seu. E tem muitas mulheres nesse lugar, e aí é aquela que faz tudo. Pois é por fazer tudo que você perde. Eu fiz de tudo por aquele homem. Eu fiz de tudo porque você fez de tudo e não deixou ele fazer o pouco dele. O pouco não, né? A parte dele. É por isso que muitas vezes a gente perde. Aí a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. E eu não vou trazer ela aqui. Então, ó, ninguém exclui quem não se exclui. E quando a gente tem o costume de aprender sobre essas questões, né? Aí a gente exclui irmãos, a gente exclui filhos, a gente exclui pais, a gente exclui pessoas. E pessoas têm valor. Muitas vezes a gente troca. Não, porque eu preciso do dinheiro. Olha só, ela excluiu estar presente. E eu não estou dizendo, gente, isso é inconsciente que a gente faz. Por isso que a gente está aqui para trazer a sua consciência sobre a verdade. Você não é isso. Você é o que Deus diz. E mulher, você sim é doce. Você não é grossa. Você aprendeu a ser assim pelas circunstâncias. Mas quem você é doce, você é amorosa. Você é paciente sim. Olha lá os frutos do Espírito. Um deles citado é a paciência. Aí a gente troca. Ah, não, porque eu dou dinheiro. Claro que o dinheiro proporciona outras coisas. Mas o foco é o dinheiro. Se o foco for o dinheiro, você vai perder lá e você vai perder cá. Os seus filhos, você não vai estar ali presente para acompanhar e ensinar, porque esse é o maior propósito da vida. É gerar vida e treiná-los para a vida. E aqui também outro ponto, não é para você ficar se culpando. Ai, meu Deus, então eu fiz errado, não sei o quê. Não, é você olhar o que fez e agora fazer diferente. Tá, eu fiz isso, foi o que eu aprendi a fazer. Eu não sabia fazer diferente. Agora eu estou aprendendo e vou fazer diferente. Porque eu quero glorificar quem Deus é, sendo a pessoa que ele fez, me fez para ser. Então, ó, todos têm o direito de pertencer. Quando a gente inclui, a gente respeita, a gente honra, a gente recebe, a gente é humilde e a gente agradece. E quem exclui? Julga, vive no medo e está sentado numa cadeira de juiz. Então, só lembrando a você, você é uma mulher sábia, só não sabia ser. E aqui eu já falei sobre a história de Jó. E também, só para citar e vocês entenderem sobre a ordem, quando uma pessoa é excluída, por exemplo, um filho. O que é uma vida? Quem é o pai e a mãe? O óvulo e o espermatozoide. Se juntou, é uma vida. Ela pode viver só algumas horas, só um dia foi uma vida. Se essa vida, veja só, no último dia, em João, eu acho que é em João que fala, Jesus fala assim, Jesus, a palavra fala, não sei se foi uma citação de Cristo,
Naquele dia, os mortos ressuscitarão. E somos espírito que tem uma alma que habita em um corpo. Então, a gente não é só o corpo. Se fosse assim, Deus não teria incluído os filhos de Jó. E ao invés de ele ter mais 10, ele teria mais 20 se caso fosse excluir os 10 primeiros. Então, havia ali uma ordem. E aí, o que acontece? O que acontece quando a gente exclui, perdeu o bebê, sofreu um aborto, provocou, independente, perdeu um bebê. E a mulher, ela sente, gente, quanto mais a gente tiver na nossa essência, no nosso lugar, mais sensível à verdade, à realidade, à vida, a gente vai estar. Então a mulher, ela sente profundamente. Às vezes ela sente se era um menino, se ia nascer um menino ou uma menina. Ela sente. E pergunta ao Espírito Santo. Gente, Jesus falou assim, o Espírito Santo vai estar aqui com você 24 horas. Ele é auxiliador, ele é o nosso condutor. Ele está 24 horas. A gente prefere ficar buscando só em pessoas. São em pessoas, que ele fala também através de pessoas, claro. Mas a gente fica se apegando a isso para acessar respostas. E no amadurecimento, a gente aprende a ouvir ele. E quanto mais a gente limpa o nosso coração, mais acesso à verdade que ele nos traz, a gente tem. Então, aí a mulher não incluiu. O primeiro bebê, ela perdeu. Ou seja, quem não inclui, está excluindo. E aí, ela vai ter um segundo filho. Quando ela tem um segundo filho, ela vai dizer assim, esse aqui é o meu primogênito. Mas não é. Está fora do lugar. E olha que coisa. Aí você vai entender tudo porque esse contexto vai contextualizar a unidade, a comunidade. É que quando há uma pessoa, veja, aquela pessoa, aquele primeiro filho, ele não teve a oportunidade de vir à vida, tá aqui como a gente na Terra. Então ele não teve sucesso, ele não tem sucesso, não tem como ele ter, porque ele não está vivo mais. Ele não tem sucesso, ele não namora, ele não tem bom relacionamentos, amizades, conjugal. Ele não teve a oportunidade de se sentir amado ali, na prática, pelos pais. Ele não teve muita coisa, inclusive vida, mais para estar aqui. Aí o segundo filho, está no lugar do primeiro. O que é que esse primeiro vai ter? Não vai ter sucesso, não vai ter conexão com os pais, não vai ter um bom relacionamento, porque ele é aquele outro, ele não está sendo nem ele. Olha o que a exclusão causa. É só a gente pensar um pouquinho. E é isso que o diabo não quer que a gente faça, pensar. Tem uma frase do livro Mais Perto que o Diabo, que é assim, o diabo ele não controla uma mente que pensa. E Paulo, ele fala assim, você precisa ser renovado, renove a sua vida. Como? Pela transformação da sua mente. Ou seja, o seu pensamento. E como a gente vai fazer isso? Através da verdade, que é a palavra. E está tudo lá, contado. É só a gente estar atento, presente. E não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje eu li 10 capítulos. O que você aprendeu? Se você ler só, que não é só um, se você ler um e você meditou, você ganhou uma ferramenta para a vida. Então está na palavra. Então olha o poder, as consequências da exclusão. Não, aquele filho pertence àquele lugar. E ele merece sim ser olhado. Não é pelo que ele fez que ele vai ser merecedor. É o lugar dele, tem um direito. E nem o próprio Deus, que é o autor da vida, tirou esse lugar. Senão ele excluiria. Então, sim, se você perder um bebê e se você ainda não tem filhos aqui na vida, você já é mamãe. Você não se torna mãe quando você tem um bebê aqui na vida. Você se torna mãe a partir do momento que foi gerada uma vida ali no seu ventre. Independente do tempo que ele viveu, que ele passou, que ele
esteve com você aqui, ele foi uma vida. E ele tem o direito, sim, de pertencer. Porque senão a gente sofre as consequências. Tanto a mãe que perdeu o bebê sofre muito, quanto os irmãos. Tem uma frase que diz assim, ó, quando a mãe perde um bebê, ela perdeu um pedacinho da alma dela. Porque a mulher tem, assim, já na essência, algo muito forte. Eu estou gerando, então eu tenho uma responsabilidade de trazer a vida. E quando não consegue, ela se culpa, ela, ela se sabota na vida, porque, não, eu que não dei conta, eu. Então a gente precisa olhar isso com amor. Aí tem pessoas que falam assim, eu sei que não é por maldade, mas veja, não é a intenção que importa. Se fosse só a intenção, muita gente mata por boa intenção. Na cabeça dele é uma boa intenção. Não, eu estou me defendendo. Não, eu estou defendendo fulano. Então, se sente no direito de fazer aquilo. Não é a intenção que importa. E os comportamentos, as nossas ações têm consequências. Então, a intenção daquela pessoa que diz assim, ai, mas depois que você tiver, depois você tem outro. Gente, isso é excluir. E saiba, você não nasceu para isso, para excluir. Você nasceu para amar, para incluir, para olhar. E a mamãe, se permita viver esse luto. Foi uma dor, tá tudo bem. Você pode chorar. Você perdeu um bebê. Você perdeu alguém. Você também que foi um irmãozinho, uma irmãzinha, também dói. O meu irmãozinho que não permaneceu na vida me fez muita falta. E uma das razões pela qual eu desejei morrer era porque eu estava representando ele, eu estava no lugar dele. Então, o que eu vou desejar na vida? Então, quando vir uma dor, um desafio na vida, um não da vida, eu já estou fraca. Já tenho aquele impulso de morte. O que vai acontecer? É só um start ali. Mas a graça e a misericórdia do Senhor me alcançou. Não é que ele não alcance aquelas pessoas que já tiraram a própria vida, mas que eu, antes de ter esse ato, eu fui conversar com Deus. Eu falei assim, eu preciso ter uma conversa aqui. Falei, olha, Senhor, isso. E ele falou assim, claro, ao meu coração. E aí eu comecei a chorar, porque era como se, na minha visão ali, era eu sentindo e vendo ele triste, porque eu queria tirar algo de mais precioso que ele me deu, que é a vida. E ele falou assim, não, filha, não é para morte, é para vida. Eu não entendi nada. Eu falei assim, tá bom. Se o senhor está dizendo, então tá bom. Agora eu abro mão. Eu não vou ficar lutando mais assim, de resolver minhas coisas. Não. Quando o senhor disser assim, ó, vai para esse lugar, eu vou. Você vai fazer aquilo, faz. Porque para mim é como se eu não tenho nada a perder. Falei bem assim com ele. E, gente, só foi ladeira acima. Porque o mundo tá só ladeira abaixo, né? Quanto mais o mundo... Eu até falei essa frase com uma amiga minha ontem. Daqui para frente é só para trás. Se a gente não aprende a verdade, vai ser assim. Agora, aqueles que acessam a verdade, eles vão começar na contramão desse mundo que está indo só para trás. E a gente vai só para frente, só para cima, só para o reino. E a nossa vida não vai ser mais, eu vou aqui, vamos junto construir essa torre aqui para que o nosso nome seja glorificado, o nosso nome seja reconhecido. Não. A gente vai para cima e é pelo reino, para que o nome dele seja glorificado. E, no fundo, a gente vai pela recompensa também. Por quê? Na recompensa, a gente vai cada vez mais estar mais pertinho do nosso Criador, do nosso papai, do nosso Abba, do nosso amado noivo, que nos aguarda e que tem uma paciência, meu Deus do céu. Pense, tem uma paciência porque a gente... Lembra de Moisés? Mas isso eu quero, dando um monte de desculpa. Mas porque fulano me machucou. Mas porque fulano fez isso. Gente, vamos olhar para Cristo, nosso noivo. Assim, peraí, eu estou me preparando para quando ele
voltar, me encontrar preparada, cheirosa, alegre, ou eu estou aqui esperando que o meu noivo venha e ele vai me encontrar o quê? Sem azeite, triste, morta, vivendo uma mentira, vivendo engano, não vivendo a própria vida. Aí vive na honra, no amor cego, aquele amor que não vê a verdade, aquele amor que, ai não, mas é o meu pai, a minha mãe, aquela dependência emocional. Gente, tem um versículo que Jesus, o próprio Jesus falou assim, se você ama mais o seu, eu vou falar o cônjuge, mas ele fala a sua mulher. Se você ama mais o seu cônjuge, mais os seus filhos, mais os seus pais, mais a si mesmo do que a mim, esse não é digno de mim. Esse não é digno de entrar no meu reino. Esse não é digno de casar comigo. E o próprio Deus, eu trago, né, que ele fala assim, se você não ama mais o filho, esse filho aqui, Cristo, mais do que todas as coisas, você não é digna, então você não é digna que eu o entregue, porque ele é o pai. Aí tem um filho noivo. E o que acontece? O pai prepara o filho, né? E então eu vejo Deus dizendo isso. Então eu não posso ser qualquer igreja. Eu preciso ser a igreja que representa, sendo uma, representa o noivo, representa Cristo. Um dia teve um evento e um homem, estava Carol e Pablo. E o homem falou assim: eu conheço o homem quando eu olho a expressão da mulher. E eu sei quem é a mulher, quem ela está sendo, a partir de como o homem se posiciona. E ele falou até assim: eu vejo graça nos olhos de você, Carol. Eu vejo alegria. Eu falei: meu Deus. Então, o que as pessoas estão vendo em você que reflete o seu noivo? A gente precisa refletir quem ele é. E, para isso, a gente precisa se conectar cada vez mais, né? Sabendo da verdade. Então, ó, teve uma desordem ali, lá em Abraão. Aí começou, né? Que ele dá o jeitinho. Aí veio a desordem. O primeiro filho já não era... Não recebeu a bênção do primogênito. Já foi o segundo. Por quê? Quando Deus fala, a promessa é para aquilo que Deus fala. Se a gente dá um jeitinho, olha só. Eu vou correr. Vou adiantar. E não esperou o processo. Há tempo para todas as coisas. E a gente precisa de paciência. É fácil? Não é, não. Mas não é mesmo. A gente é muito desafiada. Ixi. Mas é preciso. Se a gente quiser alcançar o propósito. E o que aconteceu com Sara, né? Ela olhou para a dor. Ela disse, não, eu preciso dar um jeito. Então veio a desordem. Aí os filhos de Isaac, o que aconteceu? Desordem. E uma coisa que eu falo aqui, que eu falo nesse exemplo é que algumas pessoas falam assim, mas Deus disse que Jacó ia ser maior do que Esaú. Deus disse, porque ele sabia que ia acontecer. Mas ele não disse que era para ser. Porque ele não é contra a própria palavra. Deus é um Deus de ordem. Ele nos ensina isso desde a criação. Ele poderia simplesmente nem falar e tudo existir. Mas ele não. Ele nos ensina a ser imagem e semelhança dele. Haja, façamos. E ele nos ensina, além disso, a ordem. Aí, Esaú e Jacó, fora do lugar. Aí vem os filhos de Jacó. Desordem de novo. Aí José precisou sair daquela ambiência para ser curado. E quando ele recebe os irmãos, o que acontece? Uma das coisas que acontece ali, ele aprendeu sobre ordem. Ele aprendeu sobre organização, inclusive a principal linguagem do amor dele, assim, lendo a história, eu percebo que é atos de serviço. Assim, claro, atos de serviço. Até o ano que ele foi governar, era na idade, lembra dos 7 ciclos? A idade foi com 30 anos, e é o ano de servir. 30 anos, o ano de servir. E aí, José precisou sair dessa ambiência doente, desorganizada, para ser curado e organizado, apesar de tudo que ele passou. Aquilo ensinou ele, por quê? Ele tinha um coração ensinável. Ele falou, tá ruim aqui, ixi, mas tem alguma coisa boa.
Deus não faz. Deus, tudo tem um propósito que acontece. E de uma bagunça, Deus faz algo extraordinário quando a gente diz sim para olhar, para aprender. E aí, adiantando, indo para o passo seguinte, é que José, olha só, hierarquia, que é o segundo ponto. Porque é um ligado com o outro, né? As três leis do amor, uma ligada com a outra. A primeira é pertencimento, a outra é hierarquia ou ordem. Tem lá, em Gênesis 43, e especificamente no 33, fala assim: ele sentou no lugar dele, porque ele estava como governador, e tem uma hierarquia em todos os lugares. E começa na nossa família. Ele sentou diante daquela mesa, como governador, e ele estava ali como um egípcio, e os irmãos na outra mesa, e ele colocou, olha que coisa linda, por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, ao mais moço, ou ao mais novo. Eu falei, meu Deus, Deus nos detalhes, ele nos ensina. Ele nos ensina. E a gente precisa estar atento. Então, a gente precisa incluir, aprender sobre a inclusão e incluir. Vocês já estão aprendendo aqui, agora é colocar em prática. Sinta, se permita chorar se você perdeu. Inclua, veja. Deus, ele é um Deus que vê, não é um Deus que exclui, é um Deus que vê. E, deixa eu ver aqui, que a gente já vai concluir. Então, quando quando está nesse ambiente de exclusão, você se exclui, você exclui, e antes, né, disso, você é excluído também. Na sociedade, ai, parece que eu sou invisível. Pois é. No lugar de quem você está? Quem você está representando para aquela pessoa ser olhada de alguma forma. E você não precisa ficar tentando ser outra pessoa. Você pode ser você. Quando você olha, quando você vê, quando você inclui. Então, não somos obrigados a amar. Então, com isso, não reclame se colher os frutos por ter escolhido não amar. Então, eu vou escolher amar. Então, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero aprender a amar. Deus, ele nos chamou para sermos unidade com ele. Amar o corpo. E aqui você entende. Aí a unidade volta. Cada um no seu lugar, a respeito, a unidade, a visão. Você consegue enxergar o propósito com clareza. E você fica firme naquele propósito. Você não fica... Quando tá fora do lugar, eu fico... Meu Deus, não sei nem o que eu quero. Não sei o que eu quero. Ai, eu tô me sentindo perdida. Pois é, porque você tá fora do lugar. De alguma forma, tá fora do lugar. Se você tá fora do lugar, às vezes tá sendo mãe da mãe. Às vezes, emocionalmente, tá casada com o pai. Gente, isso é muito profundo. E o diabo, ele mente todos os dias. Ah, isso é uma besteira. Ah, isso é coisa boba. Pois é. Aquela besteirinha, aquela coisa boba, leva a uma coisa grandiosa de destruição. Então, unidade, o que é unidade? É ser um. E unidade em Deus e com as pessoas, a gente se torna um corpo. E o que a gente faz? Ama. Amar não é dizer assim, ah, tá tudo bem, esse negócio que você fez não tem consequência nenhuma, ah, eu vou tirar até essa consequência sua. Não. Deus, Davi, ele errou bem feio ali. E o que aconteceu? Ele alcançou o perdão porque ele se arrependeu. Mas as consequências vieram. Porque Deus, ele é um Deus justo. Na unidade e na comunidade, o que a gente encontra? A gente encontra apoio, incentivo, auxílio. A gente pensa junto, pensamos juntas. A gente acredita. A gente comemora, a gente celebra. Não é no mundo que está tudo uma bagunça, que critica, nossa, olha, você viu fulano com aquela bolsa, meu Deus, tanta gente passando fome. Pois é, ela trabalhou para conquistar. E você nem para celebrar com ela. Dizer assim, nossa, ela trabalhou, ela se dedicou. E ela conquistou, então eu também vou fazer isso. E quanto mais a gente se unir e fizer isso,
mas a gente vai ter e a gente vai transbordar. E a gente vai poder contribuir na vida daqueles que não têm. E não só com dinheiro, mas com palavras, com a minha vida, com a minha história. A gente precisa aprender a celebrar. Nossa, fulana viu aquele carro que ela tá agora. Não sei não, viu? Como foi que ela comprou, hein? Gente, isso não é a essência de Deus. Não é. A gente precisa celebrar as conquistas das pessoas. Ah, aquele rico ficou rico porque roubou. Aí você com essa crença, você não vai ficar rico, porque você acredita que rico é ladrão. E você não quer ser ladrão. Olha a profundidade disso. Então aprenda a celebrar. E agir como membro da comunidade de Cristo. Então, eu escrevi aqui e já estou finalizando. O Egito fica com medo. Ei, estou lendo aqui em Êxodo, no início, aí eu coloquei assim: o Egito fica com medo da grandeza dos filhos e tenta aprisionar, mas Yahvé, o eu sou, diz: estou contigo, estou com você. E aí, Deus ele fez algo precioso com Moisés. Disse assim: ó, você vai com Arão. E Esther e Mardoqueu, Deus fez algo precioso também. Ó, eu tenho um povo. E uma sugestão é que você, se você não assistiu ainda o filme A Forja, assista. Você vai aprender um pouco sobre comunidade. E depois que a gente aprende sobre comunidade, o que a gente faz, Dani? Então, o meu capítulo ele fala de mulheres que inspiram através da escrita. Né? Então, faz 3 anos que eu comecei a escrever, não sabia do poder que a escrita tinha. E como a Josi falou da questão da comunidade, eu fui encontrando essas pessoas que estavam em comunidade. Pessoas que traziam pensamentos que a gente estava ali alinhados a esses pensamentos de Cristo. E muitas vezes as pessoas elas se afastam do pensamento de Cristo e elas vão para o mundo, fazem toda essa correria, né, Josi, que acontece no mundo, essa correria que não deixa a gente pensar, essa correria que não deixa a gente nem parar para fazer uma leitura bíblica, muito menos ainda para escrever um capítulo de livro, que é só um capítulo. Porque se a gente falar para escrever um livro, vai ser muito mais trabalhoso, vai levar muito mais tempo. Mas a gente quis aí trazer de uma forma mais dinâmica, mais prática, para também ser um pouco acessível a esse mundo que está agitado, corrido, acelerado, capítulos. Né? Eu falo para as meninas das comunidades, dos grupos que eu participo, dos grupos que eu também organizo, que a gente faz o nosso capítulo e aí compõe todo esse livro, né? Esse livro de coautoria. E aí você vai lendo cada capítulo e você quer ler o segundo, o terceiro, porque são histórias diferentes, mas são histórias que se conectam. Né? Pessoas que tiveram a ousadia, assim como eu falo no meu capítulo, tiveram a ousadia, depois eu vou ler um trechinho rápido aqui também, no finalzinho do meu capítulo, mulheres que tiveram a ousadia de acessar aquilo que elas têm de mais sagrado, né? Que é o conteúdo interno delas, trazer dentro de um capítulo. Né? Eu mesmo tenho passado aí pelo processo da maternidade, achei interessante você ter falado sobre maternidade. Eu lembro que na minha primeira gestação eu estava bem acelerada, era muita coisa, aquela correria, e por isso eu não conseguia engravidar. No momento que eu parei realmente para refletir, parei para descansar, sair daquela correria do dia a dia, daquele monte de atribuições, né? Assim como Marta ali trabalhando, aquela correria. E aí comecei a orar, comecei a me aprofundar mais nas coisas de Deus, e aí sim eu consegui engravidar pela primeira vez. E aí foi bem tranquila a gestação, né? E aí a minha filha, nossa, ela é super ativa, a primeira, né? Ela é super ativa, ela quer fazer muitas coisas, ela quer ocupar todos os espaços do ambiente, super feliz, super alegre. Na segunda gestação, que aparentemente a gente acredita que seria um pouco mais desafiador, porque já não são mais uma criança, mas 2, né? Fui surpreendida pela presença de Deus para acalmar ainda mais, para trazer essa questão de obedecer, né? Ouvir o Senhor. E aí realmente a minha filha, eu estava ali escrevendo livro, ela na minha barriga, amanheci escrevendo, corrigindo textos, e eu vejo assim que ela já acorda aquele sorriso para mim, né? E ela me acalmou. Acalmou muito mais do que da primeira, porque a primeira eu estava tranquila, né? E aí tive aquele turbilhão. Mas na segunda,
Deus me presenteou a entender o poder da espera. Né? Hoje a gente começa a escrever um livro, um capítulo, a gente tem que ter um tempo da espera, né? E o Senhor sempre me convida a fazer isso, a esperar. Né? E hoje você trouxe a sua história, seu capítulo, de maneira assim exemplar. Né? Tantas ferramentas que a gente pode aplicar na nossa vida, através da escrita, através da unidade, essa comunidade que nos une, né? Eu não estou conseguindo aqui ver você, então um pouco desafiador eu falar para mim mesma aqui, né? Sabendo que você está aqui, mas o Senhor, Ele sempre fala. Quando você falava da questão de excluir, de incluir, de também julgar, eu me lembrei de uma pregação que eu vi recentemente, onde o pregador falava que hoje o mundo só pensa no tribunal, né? De julgar, de apontar o que você fez, o que você está fazendo, como que você fez isso, por que você fez isso, e nós temos que voltar para o hospital, né? Como que você está? O que você está sentindo? Como que eu posso te ajudar? Então nós precisamos voltar para o modo hospital. Ver o que o outro precisa, ver o que o outro realmente está demandando para que a gente possa ajudar. Outra coisa interessante também, que a Sara comentou ali, a questão, né, da linguagem do amor. A questão do ato de serviço, eu já fazia muito isso, descobri, só que a questão do ato de serviço não é simplesmente eu ir lá e ajudar o outro, é eu facilitar a vida do outro. Né? Muitas vezes a gente encontra com pessoas só trabalhando, fazendo, mas ele não facilitou a vida do outro, ele complicou um pouco mais, ele colocou pedras no caminho do outro, que aquelas pedrinhas se tornaram montanhas, né? Que você não consegue nem acessar mais o outro. Hoje nós vemos pessoas nas mesas, num simples restaurante, todos eles conectados à internet, com o celular na mão, mas distante do olhar do outro, longe, aquela coisa que você vê fria, gelada, quase que realmente uma lasca ali dentro daquela mesa de um restaurante, de uma pizzaria, né? Esses dias eu com a minha família estávamos lá desfrutando, né? Após a minha filha ter feito aí 1 ano de ensaios para fazer uma apresentação de balé, e estava super feliz, animada. E eu falei para ela, aproveita, se divirta, né? Quando a gente leva ela para aula de balé, eu falo para ela, se você não conseguir fazer algum passo, fique tranquila, vai só para se divertir, né? Isso não é a sua profissão, isso não é o que você vai levar. Você tem que tirar o aprendizado, você vai estar junto com as meninas, ajude elas no que puder. Né? Inclusive, ela gosta muito de abraçar, ela gosta muito de tocar nas pessoas, ela ama a gente. Já a minha segunda filha, ela gosta um pouquinho mais de distância, então combinou com aquilo que você falou. Né? Eu não forço ela a abraçar ninguém. Eu simplesmente falo para ela, cumprimenta, faz um tchauzinho, ela faz as gracinhas dela ali, mas quando alguém chega para pegar ela simplesmente se volta para mim, agarra em mim e fala, não, eu quero ficar com a minha mãe. E ela é mais apegada a mim, né? Então, mas assim, eu tenho aprendido muito com cada uma das gestações, cada uma das minhas crianças, na minha família também. Nós estamos sendo lapidados a todos os dias, né? Essa lapidação que a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho de algo novo. Também li aí as linguagens do amor, agora estou lendo as linguagens do amor da criança. E como eu tenho aprendido, eu estou fazendo aí, né, uma passagem nesses livros e trazendo para o meu grupo de estudos também, porque acredito muito que é muito importante a gente entender um pouquinho do outro. Porque é muito fácil eu saber muitas vezes de mim, né, as minhas escolhas, minhas decisões, mas esqueço o que o outro precisa, esqueço de olhar para o outro, né? Muitas vezes colocamos essa tábua na frente e deixamos de olhar para aquilo que o outro precisa e nesse momento a gente vai servir, a gente vai amar, a gente vai poder ajudar. Né? Às vezes a gente aprende um pouquinho e esquece de transbordar. Né? A gente esquece que nós temos muito conteúdo, a gente fica ali se remoendo, não vou falar isso porque vai desagradar, não vou pensar isso porque, né? E hoje em dia, os pensamentos estão aí muitas vezes retidos, as pessoas só querem coisas fáceis, querem a vida muito facilitada, né? E esquecem que a gente precisa parar um pouquinho, prestar atenção ao nosso redor, né? Às vezes passa uma borboletinha voando, a pessoa nem percebe que aquela borboletinha passou, né? Até na capa do nosso livro tem as borboletas saindo aí da Bíblia, da palavra, né? Então, quantas possibilidades nós temos, né? E na nossa frente, eu também falo no meu capítulo, e a gente acaba deixando passar batido. E a escrita fez isso com a gente, a escrita nos uniu, a escrita nos trouxe aí a ter contato com mais pessoas, pessoas que estavam buscando o mesmo propósito, estar alinhados cada vez mais aos pensamentos de Deus, né? Imitar Cristo, né? Que Ele deixou tantos exemplos para nós através da palavra. E o tempo vai nos mostrando as coisas. No que nós precisamos avançar, no que nós precisamos esperar,
no que nós precisamos dar um passinho atrás para a gente poder enxergar um pouco mais, para a gente poder avançar. Então, é muito interessante esse nosso livro, já é o segundo livro, né, com a Luana, e eu quero agradecer aqui a Luana Rocha por essa sensibilidade de trazer para nós esses conteúdos aí, né, à luz da Bíblia. Porque muitas vezes a gente só olha do nosso olho, na forma que a gente enxerga, mas a gente ouvindo o outro, trazendo exemplos, aquilo que ele já estudou, aquilo que a pessoa já aprofundou, vai trazendo um pouco mais de clareza, né, para o que a gente precisa caminhar. E no meu capítulo eu falo muito essa questão, né, que eu tava ali, muitas vezes a gente estava ali no modo Marta, e a gente precisava vir para o modo da Maria, né, orar, ser mais calma, acalmar, se colocar no nosso lugar. E nós, como mulheres, muitas vezes temos a tendência a querer estar à frente do homem, querer fazer muito mais. E se a gente parar um pouquinho, observar nosso posicionamento, onde nós estamos, a ele, o homem, vai ser o provedor, e nós estamos ali para acolher, para receber, para observar, para facilitar a vida do homem, né? E para ser uma grande servidora no nosso lar. Também estou fazendo um projeto aí com as mulheres sobre feminilidade. E como é desafiador a gente colocar em prática a feminilidade. Né? Então, a gente colocar aí um vasinho de flor na nossa casa, a gente começar a arrumar melhor a mesa, a gente começar ali, ter aquele momento de qualidade com a família. Então, a gente precisa não só escrever, mas colocar em prática. Né? Então, assim, tá sendo desafiador, óbvio, né? Porque são muitas coisas, são muitos detalhes, mas dentro da maternidade a gente tem essa sensibilidade. Né? Assim, as mulheres também que nunca puderam ter essa chance de ser mãe, mas já colhem pessoas, né? Tem essa maternidade como essência dentro delas, podem estar aplicando aos pouquinhos, né, essa sensibilidade, essa generosidade, olhar de fato aí para as pessoas ao redor, sem excluir, sem discriminar, né, incluir muito mais e trazer à mesa, né, como diz aquela música, a mesa cura, né? Então, nós precisamos de fato trazer as pessoas mais próximas a nós para observar o que elas precisam. Né? Sabemos aí que tem pessoas que são mais tímidas, mais retraídas, outras são muito espontâneas, outras são um pouco mais equilibradas. Então, se a gente conseguir entender um pouquinho de cada pessoa, a gente vai conseguir, de fato, levar aquilo que ela precisa. Né? Às vezes, nas aulas, eu falo da questão do quebra-cabeça. Né? Então, hoje eu peguei uma pecinha do quebra-cabeça aqui nessa live. Amanhã eu posso pegar outra. Então, a gente vai se encaixando aos pouquinhos, entendendo o que o outro precisa, entendendo no que eu posso ajudar. Né? E quero agradecer a você, Josi, por todo esse compartilhamento, trazer histórias da Bíblia. A gente precisa aprofundar cada vez mais nesses temas para a gente poder aplicar na nossa vida, viver, né? Viver e deixar cada vez mais exemplos e arrastar as pessoas aí para Deus, né? Para que Ele realmente acesse esses corações que de tempo em tempo foram assumindo pedregulhos ali para não acessar o Senhor, mas que Ele consiga de fato quebrar essas pedrinhas aí que foram se acumulando ao redor do coração. E é um órgão, né? Que é onde nós acessamos aí Deus com muito mais proximidade. E quero agradecer também todo mundo que participou dessa live, todo mundo que passou aqui, deixou sua mensagem, todas as meninas também que fizeram as lives também nesses dias, algumas eu pude acompanhar, né, dependia muito do horário, à noite eu estou tendo alguns compromissos, exatamente no horário que elas estavam fazendo, por isso deu para encaixar agora de manhã, mas quero agradecer muito, e essa comunidade das mulheres escritoras, que a Luana aí realmente sentiu esse chamado, quantas tarefas, atividades nós fomos aí, ao longo desse ano desafiadas a fazer e que nos ajudaram a passar um pouquinho mais do que nós entendemos, do que nós sabemos e também viver, né, aos pouquinhos aí o que de fato é escrever um capítulo, escrever um livro. E se você ainda não tem a oportunidade de escrever um livro, comece a escrever, faz o seu diário, faz aí suas anotações, suas frases, né, para que você consiga de fato tirar aquilo que está dentro de você e ajudar mais pessoas, principalmente você primeiro, né, que precisa se ajudar. Se ajude para você ir ajudando cada vez mais. E quero ler o seu livro, viu? Porque com certeza está riquíssimo aí de muitas chaves, né? Até eu comentei com você agora de manhã que você também está no livro da Maria, né, dos 50 anos, 50 histórias que inspiram. Achei lindo lá o seu capítulo, falei, vou ler já, porque para mim entender um pouquinho aí, acessar a mente da Josi um pouquinho, né? E gostei demais aí do seu conteúdo, do que você escreve. Com certeza virão muito mais capítulos e livros que você ainda tem para tirar aí, né? E quem sabe você já começa esse ano ou ano que vem, saem mais livros aí,
para que a gente consiga também acessar aquilo que você já acessou e cada vez mais a gente vai entender o que Deus quer para a nossa vida, né? Se você quiser completar mais alguma coisinha aí, mas eu falei, eu vou ler o trechinho, só para a gente finalizar aqui da minha parte, um trechinho que eu falo bem no finalzinho, né? Nossa escrita deve inspirar muitas mulheres a terem a coragem e ousadia da extraírem de si suas preciosidades. Esse gesto irá promover muitas libertações internas, porque é de verdade uma terapia fazer este movimento simples. É um movimento simples. Se eu pego uma caneta e um papel, eu vou fazer um movimento simples. Eu não preciso de coisas extraordinárias para começar a escrever. Eu só preciso ter essa ousadia e coragem, né? Porque acessar o que está dentro de nós é desafiador. Mas depois você vai ver a recompensa que é libertadora. Quiser finalizar aí com alguma mensagem, Josi, eu quero agradecer a sua participação, a Luana e toda essa comunidade maravilhosa. E lembrando que amanhã é o nosso lançamento. Amanhã a Luana vai abrir aí o nosso lançamento e vai nos contar tudo o que aconteceu aí nesse tempo de escrita, nessa história que vai sair aí nesse livro maravilhoso. E vai ser de que horas amanhã? Acho que ela vai avisar no grupo, né? Mas acredito que é à noite. Acredito que é à noite. O texto do capítulo de vocês, vocês podem fazer uma frase ou um texto? No início, Cris, eu li o início do meu e Dani leu agora o finalzinho do dela. Aí vai ser às 19, pronto, vai ser às 19 horas amanhã o lançamento. E aqui, trazendo, né, algo assim, do meu coração também. Lembra que no início a gente leu Gênesis 11 e o povo falou o quê? Vamos, façamos. Depois falaram, vamos, edifiquemos. E olhando esse texto, eu vejo Luana lá atrás. Eu vejo Deus a convidando, dizendo assim, vamos, façamos, vamos, edifiquemos. Ela ouviu e fez o convite a nós. E ela disse assim, vamos fazer, vamos edificar. E que bom que a gente disse sim. Porque esse sim tem gerado cura, tem gerado vida em muitas mulheres, em muitas pessoas, e que vai além, e que a gente perca a conta mesmo. Primeiro que a gente não está contando, né? Mas que a gente, só para contextualizar assim, que a gente perca a conta mesmo, porque é para o reino, e que seja inúmeras vidas alcançadas. Luana, muito obrigada por ter ouvido a voz do Senhor e ter feito esse convite a cada uma de nós. E a escrita, só para trazer também para o seu contexto, ela é tão importante que o Senhor, ele convidou pessoas e disse assim, vamos escrever a Bíblia, que é a minha palavra. E a escrita é tão importante que a gente tem a palavra, a Bíblia, e é escrita. Olha como é poderoso. Então, você pegar a caneta, se esse for o melhor jeito de você começar, coloque. A gente começa, mas nem tudo que a gente escreveu vai para um livro, por exemplo. Mas é preciso colocar para fora. E escrevendo, a gente vai acessando coisas que a gente não tinha percebido antes. Então, o nosso convite, e aqui dentro do contexto do capítulo de Dani, é um convite que ela faz a você. Vamos. E aqui eu digo, vamos, da forma assim, ó, dessa forma, participar dessa comunidade. Quando você lê os capítulos desse livro, e-book, você vai se sentir pertencente de alguma forma. Você vai se sentir acolhida, porque ali tem textos que vão acolher você. E você vai se sentir pertencente, incluída, porque você essa é a sua essência. Deus, ele te vê, ele te ouve. E uma coisa que até combina aqui, Dani, que você não está me vendo, mas eu estou vendo você. E eu digo assim, Dani, eu te vejo. Dani, eu te ouço. E, apesar de você não estar vendo isso acontecendo,
mas você continuou. E a gente continuar foi o vamos. E a gente foi. E chegou até aqui. Para convidar outras pessoas também a ir, né? Continuar caminhando. Então, para acessar esses capítulos, que você venha, esteja aqui presente amanhã, vai ser muito precioso a presença de cada uma, às 17 horas, dia 13 de dezembro de 2024. Se Cristo, nosso noivo, ainda não estiver voltado e a gente ir com ele, estaremos aqui para continuar o ID que ele nos convidou a fazer. Então, seja bem-vinda a essa comunidade de uma forma diferente, que é através da escrita, que a gente se dedicou a fazer, que a gente enfrentou, olhar aquela dor, decidiu enfrentar, olhar aquela dor e entregar a você algo precioso. Então, seja bem-vinda aí, Dani, muito obrigada. Muito obrigada por andarmos até aqui e além. Deixa eu ver se alguém conseguir tirar um print aí, porque aqui eu só tô me vendo, né? Se alguém puder tirar o print e depois enviar pra gente lá na comunidade. Aí. Conseguiu? Então... Não consegui não. Não? De novo. Ai, meu Deus. Eu acho que Luana tá aí ainda, eu acho que ela consegue. Cris falou que as mãos do Senhor estejam continuamente sobre a vida de vocês. Amém, eu recebo. Amém. Então, agradeço a presença de cada uma de vocês e até amanhã o nosso lançamento, né, Josi? Todas nós vamos estar aqui participando, compartilhando aqui, comentando também nos comentários para que você venha, né, e acompanhe a gente todo esse lançamento aí também. Tem esse desejo de lançar os seus livros, de contar as suas histórias. Então, fique com Deus e até amanhã, Josi, para a gente poder aí compartilhar com essas mulheres o que nós guardamos aqui dentro, que já foi pro papel, agora que vai sair para as pessoas lerem também. Tá bom? Amém. Tchau, Josi. Com Deus. Tchau. Tchau, um abração para você. Um beijo no coração aí, um abração aí de 40 segundos para você. Ai, que lindo, eu recebo. Tchau, tchau.